Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento à nossa aula de saúde mental. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a nossa enfermagem e a saúde mental, né? A gente fala aí o que a enfermagem tem a ver com esse estado mental, né? O que tem a ver com esse paciente, né? Então vocês vão perceber que as aulas que vocês têm tido, a gente tem falado muito sobre o papel da enfermagem, né, em fazer um exame físico detalhado, né? Porque até mesmo através do estado geral, do nível de consciência desse paciente, vai me trazer várias informações aí sobre o estado mental desse paciente, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estudar esse paciente de forma holística, né? E como que a enfermagem ela tem a ver, né? Qual o papel da enfermagem em relação a esses pacientes, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui, né? Então, finalizando aqui, né, iniciando aqui o que a gente tem falado, né, porque aqui ao final da aula que vocês vão ser capazes de o quê? De conhecer como que deu o surgimento da enfermagem psiquiátrica, então vocês já tiveram essa aula, né, a gente falou sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, nós falamos também sobre a saúde mental, né, dos transtornos que esses pacientes, eles podem apresentar. E nós falamos também sobre o reconhecimento, né, dos transtornos desses pacientes. Além disso, a gente vai falar hoje sobre a atuação da enfermagem, né? Quando a gente fala em enfermagem, engloba as categorias técnicos, auxiliares e enfermeiros, nos serviços aí, a assistência dessas pessoas com transtorno mental. Então, é aquilo que a gente vai falar aí de holístico. Quando a gente fala de saúde mental, a gente vai tratar desse paciente também aí na saúde mental dele e não só no caso, né, da doença, tá? Então, fazendo uma revisão do que a gente já tinha visto, né, nas aulas anteriores, a gente falou um pouco sobre o surgimento da enfermagem psiquiátrica no Brasil. Lembram que a gente teve o primeiro hospício aqui que foi criado por Pedro II em 1852 no Brasil. Lembra que antigamente a gente tinha o quê? A destinação desses locais para pessoas que eram pessoas que ficavam em ruas, né, e até mesmo pessoas com problemas mentais em casa. Então, antigamente a gente tinha o quê? Um problema que não era considerado um problema social, mas as famílias elas tinham medo, né? Então, por exemplo, elas não naquela época ninguém queria que um vizinho soubesse que ela tinha um parente, um filho, um irmão, enfim, um parente em casa que tivesse um problema mental. E aí, antigamente era mais um problema o quê? Familiar do que social. Porque até então, se vocês forem, né, lembrando aí das nossas aulas que a gente teve sobre a reforma psiquiátrica, vocês vão lembrar que a gente tinha o quê? Essas pessoas que estavam que as famílias geralmente, né, deixava na rua, ou essas pessoas que eram excomungadas aí da família porque tinha algum problema mental, elas eram totalmente aceitas pela sociedade na época. As pessoas viam, né, essas pessoas que ficavam na rua para fazer o que? Obras de caridade, dar comida, né, dar roupa, enfim. Só que aí, nessa época aí de 1852, a gente tem a primeira criação do hospício por Pedro II, então lá já colocava essas pessoas, né, com problemas mentais e até mesmo as pessoas que não tinham problemas e ficavam na rua. Então vocês vão perceber que eram pessoas que precisavam de um diagnóstico, que eram pessoas que precisavam de medicamentos. Lembra que eu falei para vocês que a mesma medicação, ela era entregue para todos os pacientes, então não tinha uma separação, o fulano vai receber medicação X, ciclano vai receber medicação Y. Não, era dado para todo mundo, então começou a ficar super lotado esses hospícios aí, né? Outra coisa que a gente tinha também eram os cuidados que eram prestados, que não eram cuidados de forma humana, né? Então, pacientes sem nenhum cuidado de higiene, pacientes largados, né, nos seus locais ali, né, misturados. Então, a gente tinha esse problema de doenças, pacientes que tinham distúrbio mental, mas tinham uma doença infecciosa e era colocada junto com outros pacientes. Então, a gente teve esses problemas, né? O tratamento, a violência que tinha com esses pacientes, né, dentro dos hospitais
desses hospícios aí, dos hospitais que surgiram aí nesse período, né, nos hospitais psiquiátricos. E aí vocês vão perceber também que a gente tem uma precariedade no serviço nessa época, porque o recurso que era fornecido para esses locais, eles eram desviados, né, e uma pequena parte era destinada para os hospícios, por isso que a gente não tinha ali cuidados de forma humanas, né, medicações, né, ali para aqueles pacientes. Então, né, para a época virou um verdadeiro caos, por isso que a gente hoje tem outras formas de avaliar a saúde mental, outros locais para que os pacientes possam ter acesso, para ter um cuidado aí em relação à saúde mental, a um vício, a um tipo de transtorno, tá bom? Voltando aqui, a gente tem aqui, dentro do surgimento dessa enfermagem psiquiátrica, a gente começa a aparecer aí a vigilância e a manutenção da vida, né? E a observação do comportamento dos pacientes, porque é aquilo que eu falei para vocês. Todo mundo era junto com todo mundo. Então, um tinha um distúrbio X, o outro um distúrbio Y, e ficava tudo misturado. Então, era bem complicada a situação, né? E a partir disso, né, a partir de da reforma psiquiátrica e do surgimento da enfermagem, quando começou a reforma psiquiátrica, né, a gente teve uma mudança aqui, uma diferença na observação dos comportamentos desses pacientes, tá? A gente tinha os trabalhos centrados em cuidados direto, né, e execução dos tratamentos prescritos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele está internado por um problema cardíaco, mais uma vez, né, eu só cito o problema cardíaco, mas vamos lá. Por um problema cardíaco. E aí, ao invés de tá com um problema ali, né, de estar com algum problema emocional ali, psicológico, né, de saúde mental. E aí, antigamente a gente tinha o quê? Os cuidados centrados aqui no problema cardíaco. E isso aqui, da saúde mental do meu paciente, não era levado em consideração, tá? Outra coisa também, com a reforma psiquiátrica, o que a gente tem? O subsídio para as intervenções médicas, então, embasar, né, o que o médico ele vai fazer em relação àquele paciente, quais são as intervenções que tem que ter para aquele paciente que apresenta algum problema, tá, de saúde mental, tá? A gente tem aí, no século XIX aqui, né, cursos de enfermagens voltados para doentes mentais, né, nos manicômios, então a gente já tem aqui uma separação, né, e aí algo especializado aqui para a saúde mental, né, e o preparo de enfermeiros, né, de profissionais com características específicas aí, diferenciadas para tratar pacientes com saúde mental. Então, com a reforma psiquiátrica, a gente extingue esse termo de tratar o meu paciente com problemas mentais de louco e passa a considerar ele como cidadão, né? E aí a gente tem isso aqui, ó, acaba com esse modelo manicomial e aí a gente agora tem o que a gente chama de RAs, que são as redes de atenção em saúde, tá? Então, essas redes de atenção faz com que esse meu paciente, ele tenha um atendimento de base comunitária. Então, ele possa ir na UBS, né, ter um atendimento, ele possa ter um atendimento ambulatorial, ele possa ter um atendimento no hospital geral ali, tá? Ele possa ter um atendimento nos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais, tá? E aí a gente tem, com essa reforma psiquiátrica, a gente tem aí a substituição do que a gente conhece como hospital psiquiátrico. Lembrando que em Brasília a gente tem né, o hospital lá, o São Vicente de Paula, mas que são para casos ali mais graves, né? Geralmente esses pacientes eles são levados para hospitais gerais. Se precisar de um cuidado, de uma manutenção do cuidado em relação ali ao transtorno, o problema que ele apresenta, ele é passado ali, né? Transferido para o Hospital São Vicente. Mas aí a gente deixa de ter essa visão do hospital psiquiátrico para ter o quê? Uma atenção mais multiprofissional, mais personalizada, né? Com acolhimento desse paciente, com um vínculo ali com esse paciente, né? Além também da responsabilidade em tratar esse paciente com transtornos mentais, né? Com algum problema psíquico, né? Melhor chamando assim, né? Então, para essa reforma psiquiátrica, a gente teve uma mobilização de vários atores, né, da comunidade, tá?
principalmente da família, que eram os maiores interessados, né? Porque a família acompanhou todo o processo da reforma psiquiátrica, principalmente quem teve pacientes, né, membros da família que estavam internados em hospitais psiquiátricos e sofreram, né, violência, tratamento de choque, enfim, né? A gente tem aqui, então, a valorização com a reforma psiquiátrica, a valorização da dimensão afetiva, né? Trabalhando o processo saúde e doença desses pacientes com problemas psíquicos, trabalhando conceitos como integralidade, o holismo e até mesmo o fortalecimento da autonomia desse paciente para que ele não fique dependente só no cuidado hospitalar, mas que após esses cuidados ele possa ter uma vida aí normal, né? A partir de 2011, a gente tem aí a rede de atenção à saúde mental, que ela foi definida através de 5 redes prioritárias, né, a gente tanto da saúde aqui do Paraná, quanto também de Brasília e outros estados, colocar aqui também, ficou faltando. Dentro aí desse processo, a gente tem um planejamento com diversas categorias profissionais, né, e em abril de 2014, a gente tem o lançamento aí oficial da rede de atenção em saúde mental, tá? Dentro desse processo de saúde mental, desse cuidado, da documentação do cuidado, a gente tem aí os processos de descentralização do território, né? Ao invés da saúde, né, que nem a gente tem dentro dos princípios do SUS, a descentralização. Então, ao invés de estar realizando aí centrar o cuidado, faz uma descentralização. Por quê? Porque eu consigo acompanhar, eu consigo direcionar o cuidado para todas as pessoas que moram num determinado território, tá? E além disso, não me preocupar, né, não se preocupar só com o diagnóstico e cura da doença, mas se preocupar que a gente tem um paciente que ele é visto como indivíduo e como cidadão. Então, além da cura da doença, ele tem um papel social também, tá? Além disso, em relação a construção, né, da rede de atenção à saúde mental, a gente tem aí a atribuição do enfermeiro e dos profissionais de enfermagem, que eles fazem o quê? A partir dessa reorganização que a gente teve aí da saúde mental, a gente tem uma melhora da assistência, exigindo melhores qualificações, então pessoas profissionais, né, que tenham especializações, que tenham uma experiência, né, em trabalhar com pacientes aí dentro da saúde mental, né, além de criatividade e habilidades diversas que esses profissionais precisam desempenhar para que possa tratar o indivíduo não só na cura, mas também como um cidadão. Então, dentro do processo de inserção, o que esse profissional da saúde ele precisa fazer? Ele precisa ser compreensivo, precisa ter uma atitude reflexiva, criativa, colaborativa e participativa. Além de ter uma escuta atenta, e além de uma escuta atenta, uma escuta qualificada, tá? Uma comunicação verbal e não verbal, cuidado com essa comunicação não verbal, porque o corpo da gente fala muita coisa, né? Se você tá ali, né, para atender um paciente e você começa a demonstrar para aquele paciente que você não tá muito interessado no que ele tá falando, né? Enfim, isso aí você vai passar uma imagem negativa, né, para esse usuário do serviço. Outra coisa também que precisa ter um vínculo com esses usuários, né, para que a gente possa ter aí uma confiança e uma boa terapêutica aí, tá? Então, o papel da enfermagem na psiquiatria, quais vão ser? Tenham um cuidado de quando forem realizar, né, um exame físico, quando forem atender os pacientes, principalmente dentro da unidade básica de saúde, né, vocês vão fazer a escuta qualificada, tenham o cuidado de, por exemplo, a imagem que você passar para esse paciente, porque a gente fala muito, o paciente que ele tem problemas psíquicos, se você demonstrar que você não está querendo, que você, já escutou aquela história várias vezes, que você não está nem aí, ele vai abandonar o tratamento. Então, a gente precisa ter o quê? A responsabilidade e fazer a manutenção do vínculo. É a mesma coisa se vocês fossem
trabalhar com pacientes adolescentes. A gente não precisa ter um vínculo com aquele paciente para que ele possa passar, né, as informações ali, até mesmo que ele não, o que ele tá no interior, o que ele tá pensando, ele consiga perpassar aquilo ali pra gente. Da mesma forma, o meu paciente aí dentro da saúde mental. Porque já pensou se você pega um paciente que, né, no íntimo dele ele tá pensando em suicídio, ele tá pensando em se automutilar, enfim, né? Isso aí a gente consegue perceber numa entrevista, né? E minimizar aí os problemas que podem ocorrer, né, futuros. Então, ter esse cuidado. Então, a enfermagem ela tem um papel importantíssimo dentro da saúde mental dos indivíduos, né? Por isso que a gente, depois dessa reforma psiquiátrica que houve, a gente tem aí especializações dentro da saúde mental justamente para que não tenha esses pacientes, eles possam se sentir acolhidos como se fossem, né, os nossos pacientes que tivessem algum problema ali, alguma doença, né, alguma doença em si, né, uma disfunção fisiológica, enfim. Só que esses vão ter, né, uma disfunção que é psicológica, mental. Então aí a gente tem que ter esse cuidado e manter esse vínculo com esses pacientes para que a gente possa dar uma integração, né, integrar o cuidado daquele paciente e dar seguimento aí no cuidado. Então agora a gente vai ver qual que é o papel da enfermagem dentro da psiquiatria. Tem alunos que gostam de trabalhar dentro da parte de psiquiatria, né? Tem outros alunos que já preferem estar dentro da assistência lá no hospital. Mas vocês vão ver que quando a gente fala de criatividade, né, de personalidades, a gente fala muito disso porque a gente avalia esses indivíduos não só para tratar a doença mental dele, né, para tratar esse processo, mas para que ele é um cidadão, então ele tem uma vida social, né, então, por exemplo, vocês vão perceber que no CAPS, quando vocês forem visitar, e até mesmo nas nossas aulas, vocês vão perceber que além da consulta, da escuta qualificada que esse paciente ele tem no CAPS, ele tem também oficinas, então oficina de costura, oficina de crochê, oficina, sei lá, de corte de cabelo, porque aquelas pessoas, elas também são vistas como cidadãs, e elas vão precisar ter ali, né, uma profissão, vão precisar desempenhar algum trabalho, até mesmo para reduzir, né, a tensão, reduzir ali, né, para que tenha um impacto positivo e reduza ali, né, os problemas, os sintomas que apareçam ali por conta de um transtorno que aquele paciente ele apresente, tá bom? Então, dentro aqui do papel da enfermagem, a gente tem os cuidados diretos, né, que é quando a gente tem, por exemplo, a gente vai administrar medicamentos nesse paciente, vai realizar alguma técnica, né, de enfermagem, né, nesse paciente. Além da comunicação, que é uma consulta de enfermagem, através da consulta de enfermagem, essa comunicação, ela está dentro aqui, ó, da primeira etapa de enfermagem que a gente fala, né, que dentro das etapas de enfermagem, a gente tem o que a gente fala de IDPIA, que é a investigação, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação. Então, a primeira fase que a gente tem é a investigação, e dentro dessa investigação a gente tem o que? A comunicação, que é feita nas consultas de enfermagem, tá? O trabalho em grupo, então, o meu paciente em saúde mental, a gente, além de fazer, né, o tratamento de forma individual, fazem grupos, né? Então, cada um expõe o seu problema, cada um vai conversar sobre a sua dificuldade, né? Cada sessão vai ter um tema para ser discutido justamente para que tenha uma interação de grupos, tá? Além desse trabalho em grupo, a presença, né, de oficinas nesses locais para que essas pessoas possam desenvolver algum trabalho, e a visita domiciliar, que ela faz parte principalmente depois que foi lançado aí, né, criado a estratégia saúde da família, em que, né, os agentes, o pessoal lá da UBS vai fazer as visitas domiciliares para saber como é que tá esses pacientes, né? Outra coisa que a gente tem também é o plano de tratamento conjunto. Então, na saúde mental, não tem como eu falar pro meu paciente que ele precisa tratar tomando medicamento X, tomando medicamento Y e só. E aí esse paciente ele ir para casa e não tomar nenhum desses medicamentos. Então, o plano terapêutico, que a gente chama de plano terapêutico, ele tem que ser em conjunto com a equipe multidisciplinar e com o paciente, para que possa ter uma boa, né, uma taxa alta de adesão, tá? Além das reuniões de equipe,
e de tratamento, que é o que eu falei da equipe multidisciplinar para tratar aí sobre os aspectos, né, do plano terapêutico desse paciente. O que a gente precisa, né, o profissional, ele precisa estar apto aí. Ele precisa fazer avaliações biopsicossociais, né, um plano de cuidados que ele não só dirija para os pacientes, mas para a família também. Não adianta a minha equipe multidisciplinar, mais o meu paciente criar, né, um plano, sendo que a família, ela não ajuda, não colabora. Então, por exemplo, vamos supor que é uma criança que apresente um transtorno mental. Então, vai depender da família. Foi feito um plano terapêutico que ele tem que tomar, por exemplo, né, vamos falar aqui de medicação XY. E o pai, que é o provedor aqui da família, vai e não compra essa medicação. Então, não tem como dar seguimento no nosso plano de cuidado. Então, por isso que a gente tem que fazer, tem que ter associação entre pacientes e familiares, tá? Outra coisa também é fazer as atividades em gerenciamento de casos, né? Realizar casos clínicos, né? Para ver como que dentro dos grupos essas pessoas elas vão, os julgamentos que elas vão fazer em relação a esses clínicos, ao invés de utilizar os clínicos, os casos dos próprios pacientes, tá? Fornecer um mapa de cuidados, né, para indivíduo e para a família, promover e manter a saúde mental desses pacientes, fornecer cuidados diretos e indiretos. Quando a gente fala cuidados diretos, por exemplo, um curativo, às vezes é um paciente de saúde que tem um problema mental, mas ele tem uma ferida lá, né? Então, cuidado direto, exemplo, um curativo. E indiretos, por exemplo, ali a escuta, né? Em algum problema, digamos, sei lá, algum problema conjugal, enfim, que possa contribuir também ali, que, né, contribui para a saúde daquele paciente, daquele indivíduo, tá? Controlar e coordenar os sistemas de cuidado e fazer aí a integração de pacientes, equipes, famílias e reguladores. Então, quando a gente fala de trabalhar aí dentro a enfermagem trabalhar dentro aí da parte de saúde mental, é o quê? O papel principal aí, né, do enfermeiro, do profissional de enfermagem é ele mesmo. Então, se você não tem uma responsabilidade, não passa uma segurança, não realiza uma escuta qualificada, o seu trabalho vai por água abaixo e você não consegue fazer o atendimento desses pacientes. Então, a gente precisa ter essa palavrinha básica aqui, que essa palavra ela faz parte dentro do contexto aí da enfermagem, que é a humanização, né? Então, trate seus pacientes da forma que vocês gostariam de ser tratados, né? De forma humana, né? E aí, dentro dessa humanização, trabalhar essa assistência de enfermagem em saúde mental com a comunicação terapêutica, né? Em que entra aqui a escuta qualificada e com o relacionamento terapêutico, né? Profissional mais paciente, né? Junto aí com a equipe multiprofissional, mais familiares, para que a gente tenha aí um bom desempenho desse relacionamento aí, né? E até mesmo um bom trabalho aí dentro do plano terapêutico desses pacientes. Outra coisa que a gente avalia é o relacionamento e a comunicação, né, com o paciente. Então, a gente vai avaliar a capacidade desse paciente de ouvir, de interagir, né? E contribuir aí para a construção de profissionais aí dentro do projeto, né, aí de saúde mental, tá? Além disso, os profissionais eles têm que perceber o indivíduo na sua integralidade, então como um todo, a mesma coisa que a gente fala de holístico, né, observar esse paciente como um todo, tá? E favorecer aí uma atuação diferenciada. Então, pega um paciente X e Y, né? Ambos têm o mesmo transtorno mental. Vou colocar a TM para mostrar que aqui ambos têm o mesmo transtorno. Só que quando você faz a abordagem, né, da integralidade desse paciente você percebe que tem uma diferença, né? Então, você não vai poder utilizar o mesmo plano terapêutico para ambos. Vai ter que ser diferente, porque apesar de apresentarem a mesma doença, eles apresentam algumas diferenças aí que precisam também ser levadas em consideração no plano terapêutico que você vai traçar desse paciente, tá? Hoje a gente tem o que a gente chama de hospital-dia, né, que foi conseguido aí depois da reforma psiquiátrica. Nesse hospital-dia a gente tem a reabilitação psicossocial do paciente. Então, por que isso? Porque a gente precisa trabalhar a reinserção social desse indivíduo. Então, ele não é visto só por conta do problema mental, mas ele também
ele é visto como cidadão e ele precisa ser reinserido na sociedade, tá? No hospital dia, os profissionais de enfermagem, eles vão desempenhar atividades diretas e indiretas, tá? Ações individuais e coletivas, né? Principalmente visando que a autonomia desses pacientes, desses usuários, para que eles não fiquem dependentes ali de um hospital ou dependentes de algum profissional, tá? Quando a gente tem essa proporção do hospital dia, né, com a reinserção social, a gente vai ter o que? A redução da ansiedade desses pacientes e da irritabilidade, o aumento da autoestima e da memória, a reintegração social, que é super importante, que esse paciente ele tem que ser visto na sociedade, né, que ele faz parte de uma sociedade, ele é um cidadão, a sensação de bem-estar, consequentemente, né, com essa associação, a gente vai ter a melhora das funções psíquicas, cognitivas e afetivas, tá? Por isso que a gente sempre trabalha ambos, né? Nos CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossociais, a gente vai promover a autonomia desse paciente, né, e a qualidade de vida dele, tá? Paciente internado, acabou isso aqui. Ninguém quer paciente internado, não. A gente quer, precisar, vai ser atendido no hospital, mas vai para casa porque ele precisa aí ter uma autonomia e ele precisa aí não ficar só isolado no hospital por conta do problema, do distúrbio que ele tem, tá? E ao invés de fazer essa internação, é fazer o quê? Um tratamento comunitário. É o que a gente tem lá de grupos, né? A gente tem os grupos em que é feito as sessões terapêuticas e, consequentemente, né, o que um paciente vai falar para o outro, dentro desses planos terapêuticos, aí, dentro desse tratamento comunitário. Quando a gente faz a roda de grupos ali, cada um vai expor sua experiência, cada um vai expor um problema, cada um vai expor uma dificuldade, fica muito mais fácil para tratar esse paciente do que colocar o paciente internado no hospital, injetando medicação, isolado da família, isolado do meio social, né? Em detrimento aí, né? Consequentemente, eu vou afetar mais ainda a saúde mental desse indivíduo. Então, por isso que não tem mais esse negócio de hospital psiquiátrico, e sim um hospital dia. O paciente precisa, entrou em surto, vai lá, toma medicação, tem a alta, e aí ele vai ser enviado para o CAPS para poder dar continuidade e seguimento no tratamento. Então, percebam que esse negócio de hospital psiquiátrico já era, acabou. A gente trata o paciente no hospital, né? Vocês vão ver que a gente tem uma aula de urgências e emergências psiquiátricas. Vocês vão ver que esses pacientes, eles são atendidos no hospital, como eu e você, né, seria atendido, né, para tratar ali a parte, né, da saúde mental dele. E aí ele vai dar seguimento ao tratamento num CAPS, né, num ambulatório lá, para poder fazer a reintegração desse paciente. Então, vamos supor que é um paciente que tem problemas com álcool, né, um paciente dependente aí de álcool. Tem pacientes que acabam bebendo demais e acabam precisando aí, né, recorrer ao hospital. Então, lá é feita a medicação, se precisar internar para tratar algum problema, é internado, mas após isso ele tem alta e ele vai ser enviado aí para um CAPS, por exemplo, AD, que a gente tem na Ceilândia, né, o CAPS Álcool e Drogas, para fazer um plano terapêutico junto com uma equipe multiprofissional e ali fazer reuniões grupais, né, e adequar o melhor plano terapêutico para aquele paciente. E por que ele não fica, professor, internado no CAPS? Porque eu não tenho internação em CAPS, acabou esse negócio de internação desses pacientes, porque eu preciso promover a reinserção social, né? A interação daquele paciente com a família e com o meio, tá? Então, é um paciente que ele tem um problema, mas que ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, tem paciente que tem problemas, mas tem família para cuidar, então ele precisa dar seguimento, porque é como se eu pegasse o paciente, né, por conta do problema dele, colocasse numa bolinha de cristal lá e tratasse só aquilo como se ele não tivesse mais nada. Na saúde mental isso não funciona. A gente vai trabalhar o problema daquele paciente e reinserir ele na sociedade para que ele possa ter uma autonomia, uma responsabilidade, tá? E ele possa levar a vida, né, por si mesmo, né? Sem estar dependendo aí de um parente, de um familiar, até mesmo de um profissional para tá determinando o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Isso é uma forma de fazer o quê? De desintoxicar esse paciente, mas é um desintoxicar que a gente chama
que é o quê? Fazer com que esse paciente ele esteja mais próximo da realidade, vivencie e veja que com essa autonomia ele não precisa, por exemplo, um paciente com dependência química ou uma dependência aí por conta de... uma dependência química em geral. Ele veja que aquilo ali, ele está se desfazendo daquele vício e aí ele está conseguindo ali ficar, né, ser um cidadão sem carregar aquele problema junto, tá? Porque, querendo ou não, quando ele leva o problema junto, causa impacto para a família, para a sociedade, a gente tem problemas bem negativos, né? E com essa associação, quando ele aceita o cuidado, né, aceita ir ser tratado, a gente tem o cuidado desse paciente aí de forma integral, né, e a reinserção dele justamente para que ele não fique só isolado num hospital psiquiátrico, que nem a gente tinha, longe da família e dos amigos, né, e consequentemente, quando a gente tinha esses hospitais psiquiátricos, esses pacientes saíam de lá com mais transtornos ainda e mais dopados por conta da alta dosagem de medicação. Então, por exemplo, se é um meu paciente hoje, na saúde mental que a gente tem hoje, e ele faz uso de medicação, a gente vai fazendo o que com essa medicação? A gente vai desmamar esse paciente. O que é desmamar? Se ele utiliza, sei lá, 50 miligramas de uma medicação X, conforme ele vai se sociabilizando, vai ser reinserido na sociedade, vai tendo a própria autonomia, a gente vai diminuindo as doses dessa medicação para desintoxicar esse paciente, para fazer com que ele perceba que ele não precisa, vai chegar um ponto que ele vai pensar, não preciso mais da medicação para lidar com o meu problema, tá bom? Então é isso que a gente fala de desmamar, seja numa ventilação mecânica, seja em relação aí a uma medicação, porque até então a gente precisa deixar esse paciente mais autônomo aí, tá bom? Voltando aqui ao nosso slide, a gente tem aqui a atuação do enfermeiro, né, na psicoterapia, né, seja em grupos ou individuais, nas oficinas terapêuticas que eu falei para vocês, né, corte, costura, crochê, nas atividades comunitárias, atividades artísticas, pintura, né, criar algo, né, com material reciclável e acompanhamento do uso de medicação, né, justamente para verificar se precisa aumentar ou diminuir a dose das medicações e o atendimento familiar e as visitas domiciliares, tá? Lembrando que nos CAPSs, esses acolhimentos, eles ocorrem em ambiente aberto, não é um ambiente fechadinho igual no hospital, tá? No ambiente acolhedor, né? E o trabalho de enfermagem aí vai além do que a gente chama de recursos tradicionais, vai além da técnica, vai além da administração de medicamentos, mas ela surge aí muito além desses recursos, tá? Às vezes o meu paciente ele não precisa de uma técnica, de uma medicação, ele precisa simplesmente de uma escuta qualificada, de algum outro processo aí, de alguma oficina terapêutica que possa o ajudar, perdão. Dentro do âmbito da estratégia saúde da família, a gente vai ter aqui a APS, que é a Atenção Primária em Saúde, tá? Que vai incorporar o quê? Ações de promoção e educação de saúde, de prevenção e recuperação. Então, é aquilo que a gente já falou, mas que a gente vai sintetizar aqui, que é a visita domiciliar, a consulta de enfermagem com a escuta qualificada, o atendimento ambulatorial, o encaminhamento e entrega de medicação para esse paciente, né? O atendimento desse paciente em ambulatórios, né? O levantamento de casos desses pacientes e os recursos aí e a gestão de equipe, né? O trabalho compartilhado, tá? Dando seguimento, a gente tem aí os serviços residenciais terapêuticos, em que nesses espaços os profissionais eles vão fazer o quê? Trocas, circulações de diferenças e promover espaços. Então, são pessoas que tiveram internações psiquiátricas de longa duração e agora, nesses locais, vão ser aí feitos trocas, né, reuniões grupais com essas pessoas para que elas possam ter aí uma outra forma de enxergar, né, a reinserção social, a interação. Dentro dessas residências terapêuticas também, elas vão ser o principal objetivo delas vai ser o quê? Fazer a reintegração dos moradores egressos de outros hospitais psiquiátricos, tá? E aí, consequentemente, o cotidiano desses moradores
acompanhado por uma equipe de profissionais, onde a gente tem reuniões semanais, né, onde vão ser discutidos dificuldades, questões coletivas, listas de afazeres. Essas residências terapêuticas são casas, tá? São casas que se recebem esses pacientes que vieram de hospitais psiquiátricos. Então, dentro dessas casas terapêuticas, a gente promove ali a inserção dessa pessoa, porque ele não sai diretamente do hospital psiquiátrico e vai para casa, não. Eles passam primeiro para essas residências terapêuticas para que eles possam interagir com pessoas que foram egressas do hospital psiquiátrico, para que possam fazer compartilhamento de informações, troca de experiências e ele consiga ali digamos que fazer uma reinserção ali com aqueles pacientes que tiveram algum problema, né, que são egressos do hospital psiquiátrico. Então, a gente tem aí essa interação, tá? Para depois essa criatura, né, esse paciente ser mandado para casa, né? E aí ele possa ter um impacto menor. Se eu tiro esse paciente do hospital psiquiátrico e mando direto para casa, o impacto que a sociedade vai ter, né, e a reinserção dele vai ser muito mais dificultada, vai fazer o quê? Vai disparar outros gatilhos ali naquele paciente, vai fazer ele voltar para o hospital psiquiátrico. Quando ele passa pelas residências terapêuticas, a gente tem todo um contexto ali que trabalha para que ele possa começar, né, ficar mais à vontade, se sentir mais inserido ali dentro do ambiente, até ele ter uma alta para casa, tá? Porque isso aí muda também comportamento, a forma de enxergar, né, diminui o medo e a ansiedade desses pacientes, tá bom? Na próxima aula a gente continua a dar seguimento a esses hospitais psiquiátricos, a gente vai falar um pouco sobre os hospitais psiquiátricos, tá? E aí na próxima aula, né, daqui a pouquinho a gente dá continuidade a esse assunto e até mais.